A Assembleia Geral da ONU reforçou o entendimento majoritário de condenação à guerra de Putin na Ucrânia. A Argentina reitera a la Federación de Rusia que cese inmediatamente en el uso de la fuerza y condena la invasión a Ucrania, así como las operaciones militares desarrolladas en su territorio. Até as nações reconhecidas por sua neutralidade estão sendo encorajadas a tomar partido. A adesão da sempre neutra Suíça às sanções econômicas contra Moscou representa bem esse novo contexto que dá a dimensão da gravidade do conflito. L'attaque de la Russie contre l'Ukraine est inacceptable. O ataque da Rússia contra a Ucrânia é inaceitável em relação ao direito internacional, politicamente falando e do ponto de vista moral, disse o presidente Inácio Cassis, que anunciou que o país vai adotar as mesmas sanções que a União Europeia impôs a russos e a empresas russas. Mas tem um grupo que defende a posição russa, formado por países como Venezuela e Nicarágua. O outro, que contempla quase todo mundo, condena a ação do governo de Putin. Tem ainda os países que, de um jeito ou de outro, dizem que ficam em cima do muro, como é o caso da China. Na ONU, o Brasil fez um esforço para acompanhar a maioria. Estamos vivendo uma escalada rápida de tensões que podem colocar em risco a humanidade. Mas ainda temos tempo para pará-la. Acontece que o discurso do presidente do Brasil é outro. Bolsonaro já repreendeu o vice Hamilton Mourão, que condenou o ataque. O presidente também afirmou que o Brasil está neutro no conflito. Ele ainda provocou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, esse que pelo menos até terça-feira resistia em Kiev. O Zelensky, que é o comediante que foi eleito presidente da Ucrânia, eu acho que o povo confiou nele traçar o destino de uma nação. Confiou num comediante o destino de uma nação. Está criada a situação em que Bolsonaro se aproxima das posições de Venezuela, Nicarágua e China. Isso resulta em sinais trocados da base bolsonarista. Tem de tudo. E prosperam nos grupos de WhatsApp e Telegram fake news para justificar a invasão. Mensagens como essa, que a Jéssica Marques vai ler para você. Atenção, esta é uma notícia muito importante. O site de inteligência militar Real World News publicou que Putin ligou para Donald Trump em várias ocasiões desde o início da invasão. Putin tem informações de que o Instituto de Saúde dos Estados Unidos, o Instituto de Saúde francês e o Centro Alemão de Pesquisas de Doenças Infecciosas contribuíram para a Ucrânia desenvolver armas biológicas. Putin disse a Trump que eles verificaram que as armas biológicas foram completamente destruídas. Portanto, estamos todos claros sobre o que Putin está fazendo: salvar a humanidade. Como a atuação de Bolsonaro divide a militância bolsonarista, até que ponto as fake news alimentam as narrativas sobre a guerra da Ucrânia nesses grupos, e é possível identificar o cálculo político de Bolsonaro? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o repórter Guilherme Caetano e com a colunista Malu Gaspar. Fique com a gente. Guilherme Caetano, o presidente Jair Bolsonaro, adotou duas narrativas, claramente no domingo ele falou sobre isso, para lidar com a invasão da Ucrânia pela Rússia. A primeira diz que o Brasil está numa posição de neutralidade em relação à guerra, e a segunda é uma maneira de desmoralizar um pouco o presidente da Ucrânia quando ele diz que o povo confiou a nação a um comediante. Nos grupos bolsonaristas, o presidente tem uma adesão irrestrita a essas narrativas? Não tem uma adesão irrestrita. Só para explicar, o que a gente que acompanha grupos, canais e perfis de apoio ao presidente Bolsonaro na internet geralmente vê é que se tratam de espaços com narrativas prontas sobre muitos assuntos, E isso não é, claro, uma característica só do bolsonarismo, de forma alguma, mas, por exemplo, quando o Bolsonaro relembra com alguma ênfase do caso da facada da qual ele foi vítima na campanha de 2018, seja em conversa com apoiadores, discursos ou coletivas de imprensa, os grupos bolsonaristas
ficam inundados de teorias conspiratórias envolvendo a esquerda, planos mirabolantes, sobre os quais não existe nenhuma comprovação. É como um sinal dado pelo presidente que é executado sem hesitação, né, pelos seus apoiadores. Nesse caso da Ucrânia, aconteceu algo diferente do que a gente está acostumado a ver nesses espaços, né? Depois do bombardeio russo sobre o território ucraniano na quinta-feira, quando o mundo inteiro começou a se posicionar e tomar lado nessa questão, ou pelo menos a condenar a violência da guerra, o Bolsonaro se calou, né, pelo menos por algum tempo. O Mourão, né, o vice-presidente Hamilton Mourão, chegou a se manifestar antes dele, inclusive. O Brasil não está neutro. O Brasil deixou muito claro que ele respeita a soberania da Ucrânia. Então o Brasil não concorda com uma invasão do território ucraniano. Isso é uma realidade. E o conflito embaralhou a esquerda e direita e deu um nó no discurso bolsonarista. E dava para ver que grupos de direita radical demonstraram certa confusão sobre qual lado ficar, né? Nos grupos e canais de apoio ao Bolsonaro que eu acompanho no Telegram, onde geralmente dominam esses discursos prontos a favor ou contra alguma ideia, não houve um discurso hegemônico, né? Teve um comentário que eu li, inclusive, de uma usuária que tem dezenas de milhares de seguidores nas redes sociais do bolsonarismo. Ela definiu essa indecisão ao dizer que entre Putin e Biden ela ficava com o Bolsonaro, né? Passada quinta-feira e o choque com a invasão, alguns discursos aí sim começaram a se assentar, a ficar mais evidentes entre dois grupos dessa direita, né? Assim, a direita ficou dividida entre esses dois grupos, um pró-Rússia e um pró-Ucrânia. Mesmo antes da guerra da Ucrânia, o país já fazia parte do enredo nas redes bolsonaristas, né? Tanto é que a bandeira da Ucrânia já aparecia em atos de conteúdo golpista em setembro de 2021. Explica pra gente como é que a Ucrânia fazia parte dessa propaganda bolsonarista? Tem uma parte da direita, mais ligada até ao Olavo de Carvalho, que considerava a Rússia parte de um eixo anti-ocidental que ele tanto criticava, né? O próprio Olavo, quando ele era vivo, né, bateu no Putin como se ele fosse uma projeção do projeto de poder soviético do século XX. E nessa ala, também pró-Ucrânia, nessa questão, além dos olavistas, tem alguns grupos de extrema-direita brasileira. Eu acho que os ouvintes podem se lembrar daquele grupo 300 do Brasil, que ficou acampado em Brasília em 2020 pedindo a destituição dos ministros do STF. A então líder deles, a Sarah Winter, que depois foi presa por organizar atos antidemocráticos, dizia que queria ucranizar o Brasil, né, numa referência em como a extrema-direita na Ucrânia conseguiu se organizar e agir politicamente, na visão deles. E o deputado federal Daniel Silveira, que foi eleito pelo PSL do Rio de Janeiro, e que foi preso por determinação do STF por ameaçar fisicamente os ministros da corte, também já chegou a tuitar em abril de 2020, no auge das manifestações contra o STF e pelo fechamento do Congresso lá em Brasília e em outras capitais brasileiras. Ele tinha tuitado que, aspas, está na hora de ucranizar o Brasil, quem sabe o que foi feito por lá entenderá, né? Numa referência de que ele propunha que a sociedade brasileira radicalizasse, né, contra a classe política, a ponto de tirar do poder quem eles achavam que estava atrapalhando o projeto do presidente Bolsonaro, né? E do outro lado, tem essa direita que vê no Putin um aliado contra o progressismo ocidental, né? O estrategista da campanha presidencial do Donald Trump em 2016, o Steve Bannon, é um desses admiradores, né? O próprio Bolsonaro visitou Putin dias atrás e disse ser solidário à Rússia, né? Somos solidários à Rússia. Мы испытываем чувство солидарности с Россией. Muito a colaborar em várias áreas. E soma-se a isso o fato de que, do outro lado do conflito, né, junto da Ucrânia, está o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, da França, Emmanuel Macron, parte da esquerda e lideranças que são encaradas como inimigas pela direita. Então, na cabeça de quem está acostumado a um jogo de futebol, com uma torcida contra e outra a favor, isso é uma enorme salada, né, que deixa mais difícil e mais oneroso tomar qualquer lado na disputa. Guilherme, essas redes, né, tanto da extrema-direita quanto da extrema-esquerda, elas se notabilizam pela disseminação de fake news. E eu mesmo tive acesso a algumas fake news relacionadas à invasão da Ucrânia pela Rússia,
e com teorias estapafúrdias, armas biológicas que estariam sendo produzidas na Ucrânia com apoio do Ocidente e que o Putin estaria salvando o mundo. Você vê isso rolando nas redes nesse momento? Sim, tá rolando algo assim mesmo e tem aumentado a partir do momento em que uma narrativa, as narrativas vão se assentando, né? Eu vi hoje uma fake news, né, bem parecido com o que você citou, circulando num grupo de apoio ao Bolsonaro, sobre a OTAN patrocinar grupos neonazistas na Ucrânia e que, enfim, o Putin está indo para lá para realmente combater neonazistas, né? A partir do momento que o presidente Bolsonaro faz um comentário mais incisivo, como esse em que ele chamou o presidente ucraniano de comediante, por exemplo, parte dos seus apoiadores vai entender isso como um sinal verde, né, um apito de cão, para tomar algum lado da disputa e, consequentemente, intensificar a circulação de desinformação e de um discurso que vá ao encontro dele, né? Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться. Em que medida a coragem e o pensamento estratégico que são atribuídos aí pelos admiradores ao Putin têm fomentado o debate nesses grupos no sentido de tentar reforçar a identidade do Putin como um líder forte? Pelo que eu tenho visto nesses grupos de direita, esse de fato é o aspecto mais associado ao Putin, né? Tem uma charge circulando bastante nos últimos dias que mostra o Putin e o Biden sentados numa mesa em frente a um tabuleiro, mas enquanto o Putin mexe peças de xadrez, o Biden está jogando damas, né? Quer dizer, é uma forma de dizer que o líder russo está estrategicamente falando muito à frente dos adversários e jogando num nível muito acima, né? É como se fosse um adulto numa sala com crianças. Inclusive os bolsonaristas têm usado essa analogia, né? O adulto contra as crianças. E esse fato de a Rússia ter aparentemente passado os últimos anos se preparando para essa invasão corrobora muito essa visão de que se tem do Putin, né? E ajuda a dar para essa direita que o apoia um verniz de um verdadeiro enxadrista, né? Que precisa calcular com antecedência as jogadas que ele faz. Guilherme, para a gente terminar, tem gente nesses grupos dizendo, pessoal, a gente está assumindo o lado da China, da Venezuela, daqui a pouco vamos chamar de comunista. Tá rolando isso também? Tem rolado isso. Aliás, essa postura assim, de uma parte da esquerda é justamente um dos fatores que embaralharam essas cartas, né? Um dos motivos pelos quais ficou tão difícil para os bolsonaristas escolher um lado nessa guerra é justamente que a esquerda também está dividida, né? Se um dos lados fosse altamente identificado com a esquerda, não haveria tanto problema assim, né? E existe uma esquerda mais liberal, mais cosmopolita, que tem condenado, sem muitas ressalvas, a invasão russa, enquanto outra avalia a Rússia como um contraponto ao imperialismo americano no mundo, né? Um pouco como a própria União Soviética era vista, né? Dessa esquerda, a gente vai ver pedidos de paz, uma condenação da violência do conflito, mas também ressalvas ao fato de que os Estados Unidos e a OTAN, né, a Aliança Militar do Atlântico Norte, também teriam culpa na escalada desse conflito, né? Guilherme Caetano, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Valeu, Guilherme, muito obrigado, grande abraço. Obrigado, bom trabalho para vocês. Malu Gaspar, daí na segunda-feira, né, na Assembleia Geral da ONU, a Suíça abandonou a sua neutralidade típica em relação ao ataque da Rússia à Ucrânia. E aí a gente vê o Brasil nessa situação complicada e ambígua até, né? O Brasil se esforça na ONU para fazer uma crítica ao que a Rússia tem feito na Ucrânia, mas o presidente Jair Bolsonaro falou com todas as letras que a opinião dele, que é a que pesa, que tem um simbolismo político, é de neutralidade. Dá para entender o que o Bolsonaro espera com essa postura nesse momento de uma guerra do jeito que a gente tem visto? Olha, eu acho que o Bolsonaro também não sabe muito bem aonde é que ele vai chegar com isso, mas para mim ficou muito claro que ele está especificamente preocupado com a nossa dependência dos fertilizantes russos. Temos negócio, em especial com a Rússia. O Brasil depende de fertilizantes. Então ele fala várias vezes, não, nós não podemos
eu não me lembro a expressão que ele usou, mas ele disse uma coisa do tipo: nós não podemos arcar com essa posição de condenar a Rússia. Então eu acho que o que está na cabeça dele, até pelo fato dele ter voltado da Rússia, e lá eu sei que ele se encontrou com empresários que fabricam fertilizantes, negociou fornecimento, instalação de fábricas no Brasil, que é uma coisa realmente crítica para o nosso país. Eu acho que é isso que está na cabeça dele. Aí, isso realmente é uma questão prática que, de fato, importa especificamente para o setor do agronegócio, que é uma potência da nossa economia. Tirando isso, você tem um raciocínio todo torto do presidente da República, que diz que, por exemplo, é um exagero chamar o que está acontecendo de massacre, que ele não acredita que nenhum líder mundial tivesse a intenção de fazer um massacre, e a gente está vendo que não é bem isso que está acontecendo, né? Então não adianta você querer tapar o sol com a peneira. Eu acho que o presidente Bolsonaro não entende o papel do Brasil e não entende o que é uma diplomacia consequente, né? Porque assim como o Brasil tem interesses econômicos com a Rússia, todos os países europeus também têm, né? Até talvez mais. A Alemanha compra gás, a Europa toda, em alguma medida, os países europeus compram gás da Rússia e dependem do fornecimento desse insumo para várias atividades essenciais para a economia. Ocorre que tem uma questão maior. E, nesse caso, o Brasil tem uma tradição de seguir os princípios da Carta das Nações Unidas, que são princípios de preservar a soberania das nações. Então, eu tenho a impressão de que, como em tudo que o Bolsonaro faz, ele tenta falar para o público dele como se ele não tivesse culpa das coisas que acontecem no governo dele, que ele tivesse uma posição que os outros o obrigam a não cumprir ou a fazer diferente nos fóruns internacionais. Mas a verdade, né, gente, é que se o presidente Bolsonaro quisesse, realmente estivesse disposto a bancar uma diplomacia de gente grande, não estaria vendo esse ruído, né? Agora, Malu, você acha que o Bolsonaro, você disse que ele não compreende bem o papel do Brasil e da diplomacia, né? Mas quando ele se coloca como neutro, quando ele diz que o Brasil vai ficar neutro nesse conflito, de certa forma ele está se colocando ao lado do Putin, né? Porque nem a Suíça está mais neutra nessa questão. O mundo inteiro se posicionou contra a invasão da Ucrânia pela Rússia, praticamente o mundo inteiro. Ele tem essa dimensão de que a neutralidade, no fundo, acaba sendo um discurso de apoio à Rússia? Eu acho que é isso que ele quer, sabe, Carol? Ele quer, eu acho que se ele pudesse, no mundo ideal, em que o presidente não tem que seguir nada, não tem nenhum contrapeso, não tem nada, e também não tem que prestar satisfação a outras nações, se o Brasil fosse super forte, uma potência, talvez ele forçasse uma barra para apoiar o Putin. Para mim, pelo menos, é evidente que ele gostaria de apoiar o Putin. Tanto que, quando o vice-presidente Hamilton Mourão diz que o Putin não respeita apaziguamento, que o Putin não vai ser parado na base da negociação, que é preciso impor sanções, é preciso usar a força, ele fica tenso, ele fica bravo, ele desautoriza o vice-presidente Mourão, que no fundo estava falando aquilo que todo o resto do Conselho de Segurança da ONU estava dizendo. Quem fala sobre esse assunto é o presidente. E o presidente chama-se Jair Messias Bolsonaro. E ponto final. Então, com todo respeito a essa pessoa que falou isso, e eu vi as imagens, falou mesmo, tá falando algo que não deve. Então eu concordo com você. O Bolsonaro, se ele pudesse, ele estaria empurrando o Brasil a favor da Rússia. Porque na cabeça dos bolsonaristas, o Putin é conservador. O Putin é pela família, é pelo armamento, é pelos valores, que é uma coisa assim tão tosca, mas tão primária, é uma forma de avaliação tão primária que não dá nem para comentar. Mas sim, ele pensa isso, e é por isso que eu digo que ele diminui o papel da nossa diplomacia. E aí, quando eu digo que ele não tem noção do papel dele, é que ele acha ainda com 3 anos e tanto de governo, que ele ainda pode só falar para os seguidores dele, quando ele está sendo observado pelo mundo todo. Diplomatas com quem eu tenho conversado nos últimos dias
desde o início expressavam preocupação e continuam manifestando porque eles temem que o Brasil seja submetido a um vexame. E se você for observar, por exemplo, agora a gente viu o embaixador brasileiro Ronaldo Costa Filho pedir que os países europeus avaliem a decisão de enviar armas para a Ucrânia. É curioso, né? Assim, um país que prega que as pessoas se armem, que os exércitos intervenham, que tem uma ideologia do armamento, né? Pedir que alguém não arme um país que está sendo atacado. Mas, ao mesmo tempo, é triste. Na verdade, é um vexame você ver o embaixador brasileiro fazer uma intervenção desse tipo no meio de uma guerra, quando o presidente Vladimir Putin acabou de anunciar que ele botou todas as armas nucleares em alerta. Quer dizer, ok, nós temos que querer a paz, todo mundo defende a paz, mas é como diz o Mourão, na verdade, né? Se você é um presidente que não respeita o apaziguamento. Malu, eu até escrevi uma sentença aqui que poderia em tese resumir o que está acontecendo. A gente tem um líder mundial aliado da China e da Venezuela, atacando um país com um governante de direita e cuja bandeira desse país integrava todos os símbolos das manifestações bolsonaristas até agora. Você acha que isso de alguma forma desgasta o presidente junto a esse público mais fiel ou não? Olha, Maltic, deveria. Deveria, se esse público fosse um público que pensa de forma coerente. Mas posso te dizer, pela minha experiência aqui, que isso está sendo tratado dentro dos grupos de uma forma muito particular. Então, por exemplo, eu sigo um grupo aqui no Telegram que se chama Ucraniza Brasil, que é um grupo formado com base toda essa ideia do radicalismo ucraniano, das revoluções ucranianas, do neonazismo. É uma mistureba de conceitos que resumem o que os bolsonaristas mais radicais gostariam de fazer, que é se armar, ir à luta, invadir prédios do governo, o que eles acham que aconteceu exatamente lá, né? Tudo chega para nós muito já filtrado pelo pensamento ideológico. Então, o que eles fazem é começar a repetir conceitos. Então, por exemplo, aqui nesse grupo Ucraniza Brasil, eles dizem que, por exemplo, vou ler para você, realmente Putin parece não se curvar a esses globalistas, mas ele também não é nenhum santo, também tem suas ambições de poder. Quantas que dizem que Putin faz parte da NON, que é a nova ordem mundial, que eles dizem que vai existir, e que essa guerra encenada fica difícil. Aí o outro vem e diz, não, nós precisamos apoiar a Ucrânia. Eles vão achar um denominador comum para continuar apoiando o Bolsonaro. Tudo se resume a manipular a opinião dessas pessoas nesses grupos para continuar apoiando o Bolsonaro. Então, de fato, eu não acredito que isso vá motivar qualquer tipo de racha dentro da direita, porque eles vão distorcendo e se adaptando ao momento para poder continuar onde eles já estavam, né? Porque, no fundo, eles não têm uma crença, eles reproduzem narrativas que vão chegando por esses canais. Então, eu acho que, com relação a isso, o presidente Bolsonaro está tranquilo. Ele diz uma coisa, a diplomacia dele faz outra e todo mundo fica contente. Todo mundo vai encontrar no discurso do Bolsonaro, no discurso da diplomacia bolsonarista, algo para defender. Então, desse ponto de vista, eu acho que ele está seguro. A questão é mais internacional, entendeu? Ele tem um problema que ele não quer se posicionar contra a Rússia, a gente não sabe que outras coisas são negociadas nessa viagem. Tratamos do nosso comércio e, obviamente, ele falou alguma coisa sobre a Ucrânia, que eu me reservo aí, como um segredo, né, de não entrar em detalhes da forma como vocês gostariam. A gente sabe que a Rússia foi acusada de tentar interferir nas eleições com máquina de fake news, com fornecimento de estruturas cibernéticas para a disseminação de desinformação. Existe essa desconfiança, não há prova de nada, mas existe uma desconfiança sobre isso em relação às próximas eleições. Então, assim, a gente, no fundo, não sabe até que ponto é ideologia, até que ponto é interesse político, até que ponto é uma preocupação legítima com o que pode acontecer com o nosso agronegócio. Mas o fato é que, para os seguidores dele, eu não vejo nenhuma mudança, não muda nada. Ô Malu, a gente tem visto também do lado da esquerda manifestações favoráveis a essa invasão da Ucrânia, né?
dizendo que pode ser uma ação anti-imperialista e tal. A gente está vendo uma convergência entre setores da esquerda e da extrema-direita? É incrível, né? Daqui a pouco eles vão lançar uma nota conjunta, todo mundo, pela invasão. Eu tô assim esperando isso acontecer, né? Porque só falta. A teoria da ferradura, né? Chegaram num ponto, é um anti-americanismo, né? Atávico e um pouco bobo, antiquado, né? Assim, tudo bem ser anti-americano dos Estados Unidos. Ninguém está aqui para defender os Estados Unidos. A política externa americana é cheia de problemas, e quantas vezes os Estados Unidos não foram para guerras completamente injustificadas, né? Só que se você começa a misturar tudo, daqui a pouco nós estamos explodindo o planeta, né? Não é assim que as coisas funcionam. Mas para o Brasil, para essa confusão, essa polarização ideológica que a gente vive, tudo se aplica, né? Eu acho que, assim, a gente viu na semana passada, a Carol deve lembrar, Maltic também, uma confusão dentro do próprio PT, né? A liderança do PT no Senado chegou a emitir uma nota defendendo a intervenção russa, contra, não me lembro exatamente a palavra que foi usada, mas era contra essa manipulação dos Estados Unidos, que a Rússia tinha que preservar seus interesses. O próprio ex-chanceler Celso Amorim chegou a dar uma declaração nesse sentido. E aí, com o recrudescimento da guerra, porque às vezes as pessoas parecem esquecer que quem está morrendo é gente comum, é cidadão, é soldado, são pessoas que têm família, que estavam lá, né, vivendo suas vidas e de repente foram atacadas. Aí, com o recrudescimento da guerra, com as imagens que mostram a enorme desproporção entre quem ataca e quem é atacado, essas coisas pegaram mal e o PT emitiu uma nota oficial do partido contra a guerra. E aí a liderança do PT no Senado recuou, dizendo que foi uma antecipação, foi uma nota emitida sem consultar todo mundo, que na verdade eles não pensam nada daquilo. Só que a gente está vendo isso, né? A gente está vendo as pessoas se manifestarem publicamente, como quem diz, os Estados Unidos são o mal, então todo mundo que luta contra o mal tem razão. É uma lógica assim, gente, é muito binário no mundo do nosso tamanho, né? E o mais curioso é dizer que o Vladimir Putin é um personagem complexo. Agora é a palavra da moda. Você diz que a pessoa é complexa para não condenar o que ela está fazendo. É lógico que é complexo, é tudo muito complexo. É tão complexo que os bolsonaristas estão confusos sobre se eles são a favor ou contra a Ucrânia. Só que assim, gente, tem coisas que são princípios básicos, entendeu? Soberania das nações, questões humanitárias, e isso a gente não pode colocar numa caixinha ideológica pequenininha e restrita. E é triste que a gente esteja vendo isso acontecer no Brasil nessa altura do campeonato, porque dá uma certa desesperança, né? Assim, o bom senso está dando lugar a chavões e conveniências, oportunismos ideológicos de todo tipo. Malu Gaspar, obrigada pela participação, bom trabalho aí para você. Valeu, Malu, muito obrigado, abração. Eu que agradeço, gente, bom trabalho para vocês, vamos que vamos. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios do UOL e da AFP. A produção é da Jéssica Marques e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.